Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é quinta-feira, noite daquele papo gostoso com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Uma noite sempre gostosa é essa quando a gente se reencontra e hoje vai ser muito bom a gente conversar. Por isso eu vou usar a expressão sem mais delongas. Vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. O Maga, o curioso e a curiosa adoram quando você fala de novelas antigas, de seriados, de programas humorísticos, mas a gente fica muito emocionado, né, comovido até, quando você fala de pioneiros, né, de personagens que foram muito marcantes, importantes na história da televisão e que, né, a história foi meio que deixando de lado, você não encontra tantas referências na internet daquelas pessoas. E quando você fala delas, né, o público se emociona e nós, às vezes, somos apanhados de surpresa porque um parente, um amigo, né, também vê e fala da importância que é relembrar desses personagens. Então, eu gosto demais quando você me avisa que vai falar de personagens da televisão, como você me avisou hoje, né, Maga? Bom, sem mais delongas e nem de curtas, né? Na verdade, Marcelo, eu avisei por causa do seguinte. Eu vou usar um termo, não tem outra forma de falar, a não sei dizer que eu fiquei muito puto assistindo outro dia. Eu estava vendo alguns podcasts, né, de entrevistas e eu percebo o seguinte, tanto faz no terreno do esporte, terreno da televisão, rádio, o que seja. O que existe é uma desinformação muito grande, né? Não existe um culpado só, existem vários, né? Existe a culpa daquele que acha que o meio começou a partir dele, quer dizer, só a partir do momento que ele começou a trabalhar que o meio passou a existir. Culpa também das emissoras de rádio e de televisão que não se preocupam em manter vivo um arquivo, em manter viva a memória daqueles que fizeram a sua história, né? E também daqueles que, como nós, procura resgatar essa história, nem sempre faz de uma forma, eu não vou dizer honesta, né? Mas de uma forma melhor pesquisada possível. Então, eu que já sempre gosto de dar crédito, de procurar trazer, não é a formação, a informação, a memória daqueles que foram pioneiros, aqueles que criaram a história. Quer dizer, se a história de hoje está aqui, é porque lá atrás alguém abriu o caminho, né? Alguém pavimentou a estrada, tal. Eu procuro, então, cada vez mais falar desse pessoal. Eu ouço muitas vezes gente que me manda mensagem, pessoal fala, pô, mas você só fala do pessoal mais antigo. A minha resposta é porque o pessoal mais novo está aí, né? Tem o YouTube, tem o Facebook, tem as mídias sociais que colocam. Quer dizer, esse pessoal que num passado não, mais recente, não é que não precise, mas eles estão aí. Agora, aquele pessoal que não tem registro de vídeo, não tem registro de voz, os registros de foto mesmo estão se perdendo porque a memória não é cultuada e nem cultivada, eu acho que é desse pessoal que a gente tem que falar, né? Por isso que hoje eu procurei selecionar 4 nomes de 2 atrizes e de 2 atores que fazem parte daquele pessoal chamado de pioneiro da televisão brasileira. E o interessante é que cada um deles tem a marca de um personagem
que foi marcante na sua carreira, apesar dos vários trabalhos que cada um deles fez. Esses pioneiros, vamos assim dizer, são a Lúcia Lambertini, a Léa Camargo, o Murilo de Amorim Correia, Uhum. o porquê desse D, e o Amândio Silva Filho. E nós vamos começar por qual deles? Eu queria começar pela Léa Camargo, Marcelo, porque Léa Camargo tem ainda e sempre vai ter o sorriso mais fotogênico da televisão brasileira. A Léa Camargo Santana nasceu em São Paulo em 1933, formada em teatro pela Escola de Arte Dramática. Ela que também era atleta do Clube Paulistano, Marcelo. Ela participava de provas de corrida de 75 metros, corrida com barreiras e Uia. salto em altura. Nossa! Ainda bem que, como é que é? A coisa não foi muito para frente, senão nós perderíamos uma grande atriz, né? Léa Camargo, que foi casada com o também ator Xandó Batista, e ela tem uma vida artística que começou nos palcos de teatro primeiro, antes de ir para a TV, para o rádio e para o cinema. Em televisão, ela iniciou a carreira na TV Tupi de São Paulo em 1952, participando do Grande Teatro das Segundas-Feiras. Mais um teleteatro, né? Nós já falamos bastante dos teleteatros aqui nesse programa. Aliás, fizemos um programa falando quase que exclusivamente dos teleteatros. Mas ela também atuava como anunciadora, como eram chamadas as garotas propaganda na época. A Léa Camargo participou como atriz de inúmeros teleteatros, programas de entrevista, programas de humor e também programas de variedades. E em telenovelas, então, ela trabalhou em mais de 30. Passou pela TV Tupi, TV Paulista, TV Record, TV Cultura, TV Excelsior, SBT, TV Globo. Só para citar algumas dessas novelas, olha só, Marcela, ela fez Chica Boa, 1954, na TV Record. Fez a novela 2455, Cela da Morte. Olha o nome, né? 1958, também na TV Record. Em 1964, pela TV Excelsior, ela fez É Proibido Amar, uma novela densa. Ainda na TV Excelsior, em 1965, ela fez Em Busca da Felicidade. Em 1967, aí já na TV Tupi, ela fez Estrelas ao Chão. Na mesma TV Tupi, ela participou da antológica primeira versão da novela Mulheres de Areia. Maga, você falou que todos os 4 personagens que você vai apresentar hoje, né, e a Léa Camargo é a primeira, tiveram um personagem marcante, né? Qual foi esse personagem da Léa? Bom, apesar de ter feito muito teleteatro, muita novela, muita minissérie, especiais, o personagem que marcou o talento da Léa Camargo não esteve em nenhum desses segmentos. A grande marca da carreira da Léa Camargo foi a Televina. Televina foi um personagem criado em 1956 pelo autor e diretor Silas Roberg. Ela era uma personagem cômica, o estilo bem atrapalhado, nada dava certo, nada do que ela fazia dava certo. Inicialmente era feito na programação diurna da TV Record, dentro de um programa chamado TV-Rama, em que havia um quadro chamado Televina, e isso está errado. A ideia era, através da personagem, passar ideias de comportamento e cidadania. Aliás, era uma época em que essa palavra cidadania nem era muito falada, né? E a interpretação e o carisma da Léa Camargo
fez com que o público fosse atraído, o público se apaixonasse, tendo tornado o personagem maior do que o próprio programa. Tanto é que, em 1957, a Televina ganhou seu próprio programa, no horário nobre, horário noturno. Chamava-se Televina Pintando o Set. Era uma jogada, né? E pintar o set com canal 7, que é o número da TV Record. E a Televina, nessa fase, ganhou o status de programa de grande audiência nos 2 anos em que esteve ao ar, 1957 e 1958. Eu acho que a prova maior da empatia que a Léa Camargo deu à personagem está no fato dela haver sido premiada com o troféu Roquete Pinto no ano de 1957. E tem algum registro da Televina, Maga? Sobrou alguma coisa? Não, Marcelo, olha, não existe nenhum registro sonoro, nem sequer vídeo sem som. Mas Então, tem uma curiosidade, Marcelo. então vai, então aceito. Então eu aceito no lugar. Bom, como eu falei, a Léa Camargo ganhou com a Televina o troféu Roquete Pinto do ano de 1957, na categoria de melhor teleatriz humorista. O curioso é que até então não existia essa categoria. Havia apenas o prêmio para o melhor humorista de TV. Foi devido ao sucesso da Léa Camargo com a Televina que se criou essa categoria de melhor teleatriz humorista. Então a gente pode dizer, eu acho que é uma grande curiosidade isso para nós, e eu fico feliz de poder dizer isso, que na história da televisão brasileira, a Léa Camargo é a primeira atriz a ser premiada como humorista. Muito, muito legal. Vamos mudar de personagem, então, Maga. Vamos mudar. Eu queria só que você me desse licença para dar um rápido depoimento pessoal. Fica à vontade. Eu assisto muito, Marcelo, na TV a cabo, o programa Que História é Essa, Porchat, com o Fábio Porchat. E uma das coisas que ele pergunta para os seus convidados é: qual é a sua primeira lembrança da infância? Se ele me perguntasse, eu diria que é da minha avó, a mãe do meu pai, vovó Nenê. O nome dela era Deocleciana, mas ainda bem que era vovó Nenê, senão eu, pequenininho, não ia conseguir falar. Mas uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim como criança, vendo televisão, é eu sentado no colo da vovó Nenê, vendo à noite a Televina. E ela gostava muito, ela ria muito. Minha avó tinha uma risada muito gostosa de ser ouvida. Então, aqui, Léa Camargo, eu queria te agradecer pessoalmente não, mas aqui, ao vivo, em cores, por você ter feito a minha avó rir por tanto tempo e de eu poder ter essa lembrança tão gostosa da minha avó falando de você. Que legal esse depoimento, Maga. Mas vamos pular para o próximo. É muito, muito emocionante o que você contou. Vamos falar do Amândio agora, Amândio Silva Filho, então? Vamos. O Amândio também teve a sua Televina Seu personagem, na sua carreira. O Amândio, ele tinha um nome, Antônio Amândio Alves da Silva Filho, ele que nasceu em 1926 em Belém do Pará e faleceu no Rio de Janeiro em 1993. O Amândio, assim, nos sites que falam da vida do Amândio Silva Filho, ele é dado como nascido em Pelotas, no Rio de Janeiro. Mas isso está ligado ao fato de que dos pais dele terem ido para Pelotas quando ele tinha, acho que 1 ano de idade.
Quer dizer, o local de nascimento dele é Belém do Pará, mas o local assim de crescimento dele, né, por ter sido, sei lá, começado ali como bebê praticamente e se tornando criança, adolescente e jovem em Pelotas, no Rio de Janeiro. Ele que era muito magro, muito alto e muito míope, né? Ele começou como locutor e teleator na Rádio Farroupilha, de Porto Alegre, na mesma época em que ele já escrevia uma coluna sobre artes no jornal Diário de Notícias. E a sua paixão pelo teatro, principalmente, o levou ali ao Teatro do Estudante do Rio Grande do Sul, e foi essa mesma paixão que fez com que ele viesse tentar a sorte aqui em São Paulo no início dos anos 1950, quando ele então foi apresentado a Júlio Gouveia, diretor do Teatro Escola de São Paulo, que logo lhe deu a primeira chance na TV, naqueles programas infantos juvenis que eram criação do próprio Júlio Gouveia. Em 1958, o Amândio começa a fazer sucesso, começa a brilhar o seu lado cômico no programa Maestro Hi-Fi Hell. O nome é terrível, né, Marcelo? Maestro Hi-Fi Hell. Programa escrito e dirigido pela Lúcia Lambertini e sonorizado pelo Salatiel Coelho, que também foi um dos pioneiros da televisão brasileira, ele como sonoplasta. E o sucesso desse personagem, o maestro Rafael, o colocou como revelação na TV, que, aliás, o levou a ganhar o troféu Roquete Pinto, também do ano de 1957, como revelação masculina. Perdão. O Amândio sempre se destacou como excelente comediante. Eu me lembro muito dele, eu ria muito com o Amândio, que embora tenha atuado também como ator dramático em algumas novelas, como, por exemplo, Clarissa, em 1961, na TV Cultura, quando ainda fazia parte dos Diários Associados, ao lado da Verinha Darcy, saudosa Verinha Darcy, que era irmã do nosso querido Silvio Luiz. O Amândio também participou de inúmeros programas de humor, como, por exemplo, Vivaldino Mulherengo, 1960, na TV Excelsior, ou O Que Rei Sou Eu, em 1961, na TV Paulista, O Coitado do Ventura, 1964, na TV Tupi. Esse programa foi criado pelo meu amigo Wilson Vaz. O Ventura era o seguinte, Marcelo, o Ventura era sempre o mesmo, o nome do personagem, só que era um Ventura por semana. Cada semana o personagem se chamava Ventura, só que a personalidade dele era diferente. Uhum. Também no programa Bairro Feliz, 1965, na TV Globo, o Amândio participava fazendo um quadro chamado O Amigo do Guedes. Mas o programa que deu maior destaque ao Amândio Silva Filho foi Sandarino Bourbon, que foi criado pelo Walter Jorge Durst. Com esse personagem, apesar de não ter sido premiado com ele, o Amândio Silva Filho entrou definitivamente para a galeria dos grandes nomes do humor da TV brasileira. Me chama a atenção que tinha gente muito criativa inventando nome para os programas, né? Que é um melhor que o outro. Mas conta um caos legal do Amândio, assim, uma história curiosa, Maga. Olha, o Amândio, ele participou de um episódio de uma série, uma das mais famosas séries brasileiras. Foi a primeira série brasileira efetivamente gravada, né? Que foi o Vigilante Rodoviário, no início dos anos 1960. E ele participou de um episódio chamado O Homem do Realejo. E tem um momento em que o Amândio, deixa eu falar rapidamente, ele era ótimo
com improviso. Era duro. Eu trabalhei com gente que trabalhou com ele e conheceu e falou que não era fácil você acompanhar o Amândio durante uma gravação. E se fosse ao vivo, então pior ainda, né? Uhum. Porque ele improvisava muito, mas ele era muito bom de improviso. E ele tinha, como homem do realejo, nesse episódio, ele tinha que ler para um grupo de crianças um bilhete à sorte, né? Que o papagaio ou o periquito tirava. Isso era comum. O homem do realejo era só para falar rapidamente, para quem não sabe, era um aparelho mecânico em que você girava uma manivela, tocava uma musiquinha e tinha ou um periquito ou um papagaio. Em Periquito, geral, era um periquito, periquito, né? Que ele abria a portinhola, tinha ali uma caixinha com vários bilhetinhos, o periquito tirava uma, o homem do realejo, dizia que era a sorte da pessoa. Uhum. É como o bilhete, como é que é? O biscoito da sorte, né? da cultura chinesa. E aí ele lia aquela mensagem como se fosse a sorte. Então, o Amândio, no personagem do homem do realejo, ele está lendo para as crianças e foi filmado um pouco depois da época em que o presidente Jânio Quadros renunciou. E ele diz, olha, você, garoto, vai ser um grande estudante, se você estudar bem bastante, você vai chegar a ser presidente da República. E aí vem o Caco. E não vai renunciar. Uhum. Moço, quer ler pra mim? Eita, garotada danada. Vamos ver. És uma criança que faz a maior alegria da família. Nas aulas farás sucesso para causar inveja. Se estudares bastante, quando cresceres, serás presidente da República. E não vai renunciar. Maga, você falou de biscoito da sorte, né? Olha o que eu tenho aqui, um biscoito da sorte, né? Apareceu aqui na minha mesa, apareceu, né? Aí a gente quebra, certo? Né? Aí tem o bilhetinho aqui, né? Isso era o que o periquito do realejo tiraria. E aqui está pedindo, né, para você contar mais uma história de improviso do Amândio. Olha que coincidência, que sorte que a gente teve. Ó. Isso que é sorte, hein, Marcelo? Ó. E tem os números aqui da Mega Sena também, mas isso eu não vou dividir com ninguém. Então, Marcelo, eu falei para você, para os nossos amigos curiosos e curiosas, que o Amândio, ele era alto, magro e míope, mas ele era muito míope, né? Eu entendo. E naquele tempo o pessoal não gostava, não sei por quê, que ator usasse óculos em cena. E aí eles tinham que fazer enormes marcas no chão para ele poder saber para onde ele tinha que se dirigir, porque ele era míope demais, né? E uma vez ele pediu para o diretor, ele falou, deixa eu entrar de óculos, né? Porque ele não podia sequer ler a dália, né? Dália, a gente já falou aqui, aquela cola, né? Então ele tinha, além de tudo, ele tinha que ter o texto na cabeça, não podia esquecer, por isso que ele improvisava tanto. E o diretor, eu não lembro o nome do diretor, falou, não, você tem que entrar em cena sem óculos. E aí ele entrou, mas eu acho que o contra-regra, ou mesmo o diretor de palco, devia ter marcado o X ali no chão de uma forma pequena, ou com uma tinta meio levinha. Tá? Ele não estava conseguindo enxergar direito, então ele estava olhando para lá e a câmera estava pronta aqui, desse lado, né? Tal. E aí o diretor disse que ele cortou o microfone do estúdio, tinha um outro personagem falando, e ele falou para que não o público ouvisse, mas para que o Amândio ouvisse, falou, caramba,
olha direito para a lente. E nessa hora era a fala do Amândio, né? E o cara teve que abrir o microfone dele. Aí o Amândio, olhando para algum lugar, né, falou: telespectador, telespectadora, eu deveria olhar melhor para a lente da câmera. Eu faria isso melhor se eu pudesse usar as minhas próprias lentes. Perfeito. Né? E o público, obviamente, em casa começou a rir, imaginando que aquilo fizesse parte do texto. Não preciso dizer que no intervalo rolou um estresse ali. Imagina. Mas eu não sei se na sequência ele pôde usar ou não as suas lentes. Na maioria do que eu vi do Amândio, ele estava sem óculos, então acho que não deu certo. No que não deu certo. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo nem mais você, Maga. Ó, tem que deixar os óculos aqui. E te pedir agora, vamos mudar de novo o personagem. Agora vamos falar do Murilo de Amorim Correia, como você avisou? Marcelo, é porque a maioria falava Murilo Amorim Correia, né? Então, o saudoso amigo Murilo de Amorim Correia, que nasceu em Campinas em 1925, faleceu em São Paulo em 1997, começou a carreira como radioator, mas logo as suas imitações de políticos, principalmente Jânio Quadros e Adhemar de Barros, o fizeram ser premiado. Né? Pelo menos na primeira década de vida da TV brasileira, o Murilo de Amorim Correia participava da maioria dos programas de humor com imitação, sobretudo a do Jânio Quadros, porque não era só a voz, era a caracterização também que era muito parecida. E ficou muito famoso o programa do início dos anos 1960, em que ele fez um quadro com 3 imitações suas, contracenando entre elas Jânio Quadros, Adhemar de Barros e o jornalista Silveira Sampaio. É óbvio que isso foi conseguido trabalhando-se com videotape, que era uma novidade na época. O Maga, você está falando das imitações, e eu lembro muito bem, a imitação do Jânio dele é espetacular, mas pelo que você falou, não é a imitação que o tornou conhecido, tem que ser um personagem, né? Pelo que você estava contando. Não, olha, eu posso dizer que foram 3 personagens que fizeram muito a carreira do Murilo de Amorim Correia. O primeiro deles ficou mais famoso em rádio, era o Jacinto o Donzelo. Era um caipira inocente que estava sempre querendo arrumar uma namorada. Esse personagem ficou muito famoso, vendeu muito disco, né? Mas ele nunca trouxe para a televisão esse personagem. E outro que marcou a sua carreira foi por causa da sua dublagem. Esse personagem é o Elefante Jotalhão, criado pelo Maurício de Souza, e foi o Murilo quem deu voz ao Jotalhão no famoso comercial do extrato de tomate, o elefante da Sica. Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Sim, Mônica, mas... Deixa de conversa, vai entrando. Mãe, já trouxe o elefante. Ótimo, ponha na panela. Na panela, vamos. Sobe. Pronto, mãe. Elefante, conta por que é que você está chorando. É porque sua mãe não gosta de mim? Elefante, mamãe gosta de você. Mas o que ela quer é extrato de tomate elefante. Por acaso você serve para fazer o molho de macarronada mais gostoso que existe? Eu não, Mônica. É o extrato de tomate elefante da Sica. Elefante, eu também adoro você. Mas, Maga, tanto o Jacinto quanto o Jotalhão não foram exatamente personagens de televisão. Então tem um ainda aí para você apresentar, né? Tem o grande personagem do Murilo, aquele que foi a sua consagração em televisão, foi o Comendador Vitório. O Comendador Vitório, que foi uma criação do Irvando Luiz,
para o programa Grande Show União, de 1960, começou em 1960, na TV Record. O Comendador Vitório era um italiano casado com a Marieta, que era interpretada pela Maria Teresa, a comediante Maria Teresa, e a característica do casal italiano era a ingenuidade deles, muitas vezes levando o entendimento das coisas ao pé da letra. Uhum. Boa noite, senhor Vitória. Esteve na cidade? Sim, di fatto, estive là. Io fui pagar essa conta di luz che achei na rua. Mas para que pagar? A conta não era do senhor? Não era minha, mas eu gostei do desconto que eles dão. Vai ser muito boa. Ma afinal de contas, quem é o signore? Sou repórter. Ah, sim. Eu escrevo para o jornal. Ma come escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito. Ô, Maga, e por usar esse tipo de deboche, né? Dá para dizer que é um deboche, né? Da comunidade italiana ali. Vocês, italianos, vou perguntar para você, não ficavam meio ofendidos com o personagem, não? Olha, Marcelo, muito pelo contrário. A colônia italiana, do que eu conheço da colônia italiana, vamos combinar que conheço um pouco, não? Mas na sua grande maioria curtia e via aquilo assim como uma homenagem em forma de brincadeira, né? Obviamente, se fosse hoje, talvez fosse mais difícil colocar esse tipo de humor, principalmente na televisão. Mas, enfim, para você ver como o personagem era curtido, não à toa os vários discos que foram lançados nos anos 1960, com a grande maioria gravada ao vivo durante a apresentação de show, mostra que o personagem do Comendador Vitório, principalmente, tinha muito sucesso, tanto quanto a Marieta. E quando pretendem viajar novamente? Eu acho que no mês que vem, sabe? Mas vamos conhecer Paris. Nós vai lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor no túmbalo do soldado desconhecido e outra coroa no túmbalo do pai do soldado desconhecido. Só que nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor, por acaso, não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Mas é o máximo. Obrigado, é o máximo, Marieta. Ecco. É o máximo. Foi bom perguntar para ele, tá vendo? Ecco. E você trabalhou com os dois, né, Maga? Eu trabalhei tanto com a Maria Teresa quanto com o Murilo de Amorim Correia. Né? Trabalhei com os dois na TV Record e no SBT. Bom, tem uma curiosidade, Marcelo. Opa, parem as máquinas, uma curiosidade para tudo. Vamos lá. Eu trabalhei com o Murilo. No SBT, na Praça é Nossa, eu cheguei a escrever Vitória e Marieta, né? Os dois participando do programa junto com o Carlos Alberto. Carlos Alberto fazia, às vezes, do que fazia o Irvando Luiz, né? Quando havia o quadro naquela época. Mas, se não me engano, eu não lembro bem, mas acho que o nome do programa, um dos programas que eu trabalhei com o Murilo no tempo da Record, ali, anos 1980, por ali, era um nome assim, também desses muito bem bolados, né? Se não me engano, era Showriso, né? É um dos muitos showrizos que aconteceu. Alguém tinha ideia de showriso, opa, né? Opa, E o programa estava para estrear, sabe? E parece que o Murilo foi até a Record naquele dia e ele viu a abertura. E o que estava escrito na abertura? Murilo Amorim Correia. Cara, ele ligou para o diretor, que era Davi Grimberg, e falou: ou põe o D no meu nome, ou esse programa não estreia hoje. Agora, ele falou isso com a voz do Jotalhão, né? Aquele vozeirão que Deus lhe deu.
Pô, mas Murilo, é só um D. E aí ele falou, não, para você é só uma preposição, para mim é o meu nome. Ou aparece o meu D, ou o programa não estreia, né? Porque eu vou fazer, tal, não sei o quê. Pô, imagina, né? Já não tinha rede social naquele tempo, imagina se tivesse, né? Uhum. Eu sei que o Davi ligou para o pessoal que elabora ali que é complicado, né? Você fazer tudo de novo, gerar caractere de novo, tá? Mas meter o D ali para não ter problema, né? E à noite o programa era um sábado à noite, o programa foi ao ar, e ali apareceu Murilo D. Amorim Correia. Por isso que eu, todas as vezes que falei o nome dele hoje, eu brincava muito com ele, falava, fala Murilo, tudo bem? D. Amorim Correia, né? E ele, de vez em quando, me respondia algo que eu impublicável com aquele vozeirão de jotalhão que Deus lhe deu. Magalhães D. Júnior, vamos agora falar do quarto e último personagem da noite, que é a Lúcia Lambertini. Vamos lá? Vamos lá, Marcelo. Só lembrando que eu deveria ser de Magalhães, porque o nome do meu avô era Manuel Guedes de Magalhães. Esse D desapareceu, porque senão eu seria de Magalhães, tá vendo? Mas olha, Marcelo, falar da Lúcia Lambertini é uma delícia para mim. Eu que não a conheci pessoalmente, mas eu assisti muito a Lúcia Lambertini. Lúcia Vitória Lambertini nasceu em 1926 em São Paulo, mesmo local onde ela viria a falecer em 1976. A história da Lúcia Lambertini na TV começa logo em 1952, quando ela se apresenta junto com o TESP, o Teatro Escola de São Paulo, escola fundada pelo Júlio Gouveia, e a Lúcia Lambertini foi multitarefa em termos de televisão brasileira. Ela foi atriz, podia ser atriz cômica ou podia ser atriz dramática. Ela funcionava bem em qualquer um dos dois segmentos. Ela foi apresentadora de programa infantil, ela foi apresentadora de programa adulto, ela foi autora de várias novelas infanto-juvenis, por exemplo, o Maestro Raifael, 1958, nós já falamos dele aqui, e a Professorinha, de 1965. Ela foi diretora de elenco, ela foi diretora de dublagem. E, para ser diretora geral, ela aprendeu também a ser diretora de imagens, aquele cara que fica naquela carreta, chamado switch, né? Ou switcher, selecionando as imagens. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, mas como eu acompanho Quem Te Viu, Quem te Vê desde o início, né? Eu assisti todos eles, e fica a recomendação para quem não fez isso ainda, não perder, porque todos estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, né? Todos os programas eu já assisti, eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta para quem perdeu, né? Entender qual foi o grande personagem, o personagem marcante da carreira da Lúcia Lambertini. Olha, Marcelo, em 1952, mais ou menos, a TV Tupi de São Paulo estreou um programa conduzido pelo Júlio Gouveia e a sua esposa Tatiana Belink, chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E no Sítio do Pica-Pau Amarelo há um personagem de uma boneca que ganha o poder de começar a falar. Essa boneca é a Emília. E a primeira Emília da TV brasileira foi interpretada pela Lúcia Lambertini. E a Lúcia Lambertini, o que ela fez com a Emília é uma coisa assim, olha, eu respeito muito todas as outras atrizes que interpretaram a Emília em todas as versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão brasileira, né? Mas a Emília não é ser saudosista, não. Eu estou falando isso porque eu assisti todas, né?
E a Emília, da Lúcia Lambertini, ela tinha um diferencial, né? Porque já não se sabia mais quem era uma e quem era outra. Eu não sei se foi a Lúcia Lambertini que deu vida à Emília ou a Emília que deu vida à Lúcia Lambertini, porque era uma coisa impressionante a simbiose que havia ali, né? E eu, como criança, assistindo, eu cheguei até eu ganhei essas lojas de departamentos davam uma boneca da Emília de presente para quem fizesse, não lembro se era Cássio Muniz, era uma dessas lojas assim, e eu implorava para minha mãe, que não costumava comprar naquela loja, e comprar alguma coisa, né, dentro de um determinado valor, para poder ganhar uma boneca da Emília. E não era comum garoto querer ganhar um boneco ou uma boneca, né? Mas aquela eu queria ter porque eram dois que eu quis ter, né? Um era do Pelé, na Copa de 62, e o outro era a Emília, né? Então, em algum lugar, não só do meu passado, mas do meu apartamento, depois que eu fui desalojado, então, eu não acho mais nada. Mas foi impressionante assistir aquilo. E eu ria muito com a Emília, porque a maneira dela falar era impressionante. Era uma Emília diferente, era uma boneca muito ativa, né? O modo de expressar, o modo dos olhos, a forma de mexer com as mãos e, principalmente, o modo de falar mostrava que a Lúcia Lambertini e a Emília foram uma coisa só. Eu estou aqui porque participei do primeiro programa do Sítio Pica-Pau Amarelo, porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Condessa das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, bailarina equestre, trapezista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de carta, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão. Sensacional, Marga. Grandes lembranças, né? Mais um programa emocionante. E, infelizmente, agora eu vou ter que me despedir de você, porque está na hora. O pessoal tem que jantar, fica todo mundo esperando terminar a aula para ir jantar. Alguém precisa dar o start para assim, o jantar começar. Então, olha, gente, fica aqui mais uma linda homenagem que o Magalhães fez. E o lembrete é que todos os programas, e são vários, dedicados a grandes artistas, né, como a Lúcia, a Léa, o Murilo, o Amândio, né, como o Maga fez hoje, tem outros programas, e você pode assistir a hora que quiser, pode maratonar, vai aproveitar o feriado agora da segunda-feira para ver e curtir os melhores programas do Quem Te Viu, Quem TV, estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, e sábado no Olá Curiosos, sempre a gente passa um trecho desse programa da semana também, né, para atiçar quem não viu ainda para correr para ver. Maga, foi demais o programa de hoje. Muito obrigado, viu? Bom, quem agradece sou eu, Marcelo de Duarte. É isso aí. Pessoal, quem não assinou ainda, assine o nosso canal. Quem não deu o joinha, curtida, por favor, é muito importante compartilhar, curtir, espalhar, né, se inscrever e nos ajudar a engajar. Quinta que vem tem mais. Tchau, Maga. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo. Um abração, pessoal. Tem biscoito da sorte, se você estiver interessado. Ó, Maga, só comi metade. Tchau.